Olá pessoal, estamos aqui de novo no Veritas e Libera, hoje com duas pessoas maravilhosas, né, que finalmente consegui trazer para cá, o pastor João e também o pastor Marcos. Pastor João, é um prazer estar aqui com o senhor de novo, né? Ontem nós estivemos juntos e queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço, Marcelo, é sempre uma honra e uma alegria poder estar aqui, poder contribuir, tá, com o podcast. Que bom. Pastor, eu queria falar agora com Marcos. Se apresente, pastor Marcos. Marcelo, é um prazer estar aqui nesse podcast, sua audiência, e eu creio que nós vamos ter aqui um bate-papo muito gostoso e vamos dividir, compartilhar muita coisa que eu acho que vai abençoar a vida aí de muita gente. Eu também acredito nisso. Então, assim, para a gente começar, para as pessoas terem uma ideia, né, do bate-papo que a gente vai ter aqui, o pastor Marcos, ele tem uma experiência muito grande de trabalhar com família, tem uma experiência com milhares de casais ao longo da vida dele, inclusive ele está fazendo trabalho fora do Brasil, veio a Portugal já, se não me engano, terceira vez, e ele tem um trabalho que é considerado um dos melhores trabalhos que tem para casais na América Latina, e ele vai contar para a gente a experiência dele, o que ele passou, por que ele chegou nesse ponto, e a transformação que ele consegue fazer na vida dos casais com base naquilo que o testemunho que ele dá para Cristo também, né? Que é uma pessoa que teme a Deus. E eu queria então que o pastor começasse a falar a experiência inicial, por que a gente chegou, vocês chegaram nesse ponto que estão hoje. Então, primeiro falar, né? Hoje nós fazemos parte de uma das maiores imersões para casamentos em crise, né? Hoje da América Latina, eu acredito, não conheço nenhum programa em outro lugar que tenha sido desenhado com esse propósito terapêutico, um propósito de cuidar do marido, da esposa e restaurar o casamento. Então nós temos, chama-se SOS Casamento Curado, fica em Bragança Paulista, e nós fazemos parte desse programa, e além desse programa, que já passou mais de 5.000 casais, nós temos também viajado, né, como no caso estamos aqui hoje em Lisboa, trazendo treinamentos, falando ao casamento, às famílias. E a gente hoje trabalha especificamente nesse território, né, casamento e família. Mas como é que eu cheguei a esse ponto? Não foi algo que eu comecei a ter uma aspiração. Não pensei de ir na direção de família, ser um terapeuta como hoje eu sou um terapeuta. Na verdade, eu comecei no aspecto ministerial, eu me envolvi ministerialmente em 96, na área missiológica, só que eu tinha um problema do qual, quando eu tenho uma experiência com Jesus aos 17 anos, eu me dou conta desse problema, esse problema desacelera, mas ainda ele estava presente em momentos recorrentes, que era o vício na pornografia. Então, eu estava trabalhando, me envolvendo com aquilo que eu sempre amei, me apaixonei, mas eu tinha esse problema e eu não sabia como tratar. E naquela época, eu com 17 anos, eu vou agora para 49, né? Então, naquela época eu não tinha nada sobre esse assunto, você não tinha acessos como hoje você tem. E eu pensava que quando eu casasse, porque eu fiquei 5 anos solteiro, trabalhando ministerialmente, então eu pensava que quando eu casasse, eu ia poder desfrutar da vida conjugal, sexual, e aquilo ia parar. Como eu disse, assim, era algo que me entristecia, que enfraquecia o meu relacionamento com Deus, que muitas vezes me deixava deprimido, mas eu não sabia como lidar com aquilo. Casei e, infelizmente, tive uma triste constatação, que vício é vício. Mesmo casado, eu incorporei aquele vício para dentro do meu casamento, aquilo trouxe desordens, embora minha esposa não soubesse. Foi quando minha esposa, que já lidava com os bastidores da vida das mulheres, terapeuticamente, ela quis fazer um programa, um curso, para também ser ferramentalizado na área de traumas e coisas afins. Eu falei, vou com você, vou cuidar das crianças, que eram bebês na época, e ela ia fazer escola. A escola era 21 dias full time, você ficava
no lugar. Uhum. Com 2 dias de escola, eu fui encorajado a fazer essa escola e com 16 dias de escola, as minhas memórias voltaram. E aí eu entendi por que eu carregava aquele quadro escravizador. Uhum. Que, na verdade, aquele quadro escravizador, aquele consumo de pornografia, ele era o efeito colateral de algo que tinha acontecido na minha infância. Porque aos 4 anos de idade, eu fui abusado por um funcionário do meu pai. Meu pai tinha um restaurante. E aquele abuso, naquele momento, né, além do abuso em si, houve ali a exposição de uma revista pornográfica. E dali mesmo, criança, começou essa busca, esse consumo, isso foi sendo encorpado, né? E cheguei ao vício, vamos dizer, de uma forma mais plena, né? Uhum. Um abuso, ele rouba 2 coisas básicas: rouba sua inocência, rouba sua pureza, né? E aí eu, com aquele abuso, eu fui jogado para dentro desse lugar de vício. Eu não tinha essas memórias, mas naquela escola, essas memórias voltaram. Ali uma equipe me tratou, eu fui tratado ali eu comecei um processo de restauração, de cura, e a minha esposa fez parte desse processo, ela foi fundamental para isso. E ali também começa a nascer um livro, né? Meu livro, que é o Desafio de Se Expor. Uhum. Esse livro carrega toda essa história e todo um processo homeopático, terapêutico que eu vivi, né? A gente fala homeopático, que foram as doses que Deus foi me dando para eu me ver livre desse vício. E eu não imaginava, porque assim, que eu ia trabalhar com família, mas assim, eu vi, porque o vício, Marcelo, ele é multifatorial. Ninguém entra no vício só por um fator. Eu venho de uma família muito disfuncional, eu venho de uma família muito quebrada. Uhum. Então, assim, toda desordem da minha família, toda desconexão também me jogou pro vício. Porque o vício, a palavra vício vem do latim, né? Vitium, quer dizer falha ou defeito. Uhum. Então, o vício em si, ele é a tentativa de você tentar aliviar ou anestesiar uma dor emocional. Uhum. Vício é o efeito colateral de alguém que tem alguma coisa fora do lugar na vida dela. E uma repetição de alguma coisa que faz mal para ela e para quem está com Exatamente. Aí tem essa definição, né? Vício, um comportamento repetitivo e danoso, né? Uhum. Tem que ser danoso, porque daí a pessoa vai para academia e todo dia faz aquelas execuções, é um hábito, mas não é danoso. Então, para ser vício, longe dos hábitos virtuosos, hábitos de virtude, traz dano, traz prejuízo, atrapalha a vida, e é o que causava na minha vida. Então, a partir daí, eu comecei a entender o lugar da família que me desconstruiu. Eu comecei a entender um abuso que eu sofri ali, dentro da família, né? Meu pai não conseguiu lidar com isso, houve uma vulnerabilidade minha. Eu era criança, mas ninguém conseguiu lidar com isso. E a partir de então, eu juntamente com a minha esposa, lidando com nossos desafios... Uma pergunta, o seu pai ficou sabendo do abuso na altura? Não, ele nunca soube. Okay. Meu pai morreu e nunca teve ideia. Okay. Eu até acho, viu, Marcelo, se meu pai tivesse sabido, era capaz dele ter feito alguma besteira. Por quê? Porque meu pai era um ex-combatente do Exército. Meu pai era da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. Então eu acho que não tinha dado certo, né? Como a gente diz lá no Sul, né? É faca na bota. Né? Era faca na bota. Mas é interessante. Marcelo, voltando aqui, eu participei dessa imersão ao qual o pastor Marco ele faz parte. E essa imersão, ela é 4 dias de imersão. Eu e minha esposa, depois de anos de casado, nós decidimos ser ferramentados, porque essa imersão ela não é só para quem está em crise, mas ela também para quem quer aprender, fortalecer, né, e não permitir que a crise chegue no casamento. Identificar antes. Exatamente, ou seja, nós temos o hábito de só procurar o médico, né? Exatamente, só quando está doente, né? Não, nós podemos saber, né, conhecer um pouquinho da nossa saúde para que não, né, aconteça.
E é muito interessante, né, quando ele fala que o vício é para anestesiar algo, né, que ele viveu. T.D. Jakes, um teólogo e pastor americano, ele diz que se você quer conhecer o adulto que sou, basta você olhar para a criança que eu fui. Né? Então, o ambiente familiar é um ambiente que precisa oferecer segurança e proteção. É muito interessante quando ele fala que o pai dele era muito bravo e até matava se soubesse, né? Poderia fazer alguma coisa, poderia... Mas por que ele não protegeu? Né? Que o pai dele... É muito importante nós olharmos para a paternidade, né? Onde é que nós estávamos, onde os nossos filhos sofreram os danos que eles vão carregar para a vida adulta. Então, a pergunta que fica, onde a gente errou? Exatamente. Onde é que nós estamos na nossa paternidade? Onde é que nós estamos negligenciando o nosso cuidado? Né? Onde é que o meu filho está? Será que eu estou cuidando bem? Será que eu estou exercendo o meu papel de pai? Ou eu estou permitindo que outros... Eu estou terceirizando a educação que pertence a mim? Né? Então, o papel familiar, a disfunção familiar, que eu creio que né, foi o que ele disse, que tudo isso que ele viveu foi porque ele viveu numa família muito disfuncional. Então eu acredito que hoje em dia um dos maiores desafios da família, da sociedade, é a disfunção familiar. Né? E essa disfunção, ela está ligada muito forte a limites. Exatamente. Pais que não dão limites. Porque hoje falar de limite parece que é falar assim, não, você está me tolindo, você está me tirando minha liberdade. Né? Aliás, já existe até leis, né, para proibir os pais a fazer a cuidar e a educar. Né? E aí é exatamente quando esses limites são retirados, os nossos filhos cruzam linhas que não deveriam ter sido cruzadas, abrem portas que não deveriam ter sido abertas, e é claro, vão ser machucados, vão ser feridos, e aí esse filho ferido, ele vai chegar numa fase onde ele vai casar. Aí eu pergunto, que marido ele vai ser? Porque aí o marido que ele vai ser também é o pai que ele vai ser. Aí nós temos uma família na sociedade. Sabe o que eu costumo dizer, Marcelo? Eu costumo dizer que algumas famílias, na verdade o que a gente vê é um grande câncer social, que começa muitas vezes em famílias que ali houve eu costumo chamar de, não é uma desordem, mas é uma... eu não estou lembrando a palavra, mas seria uma desordem. Então, essa desordem familiar, ela provoca um grande câncer social, porque é o que eu estou falando, cada vez mais esses filhos eles estão vindo quebrados, se tornam adultos, casam. Aí nós temos um marido aqui, que é pai, mas também não sabe ser pai sobre a próxima geração. Esse outro aqui do mesmo jeito. Então, cada vez mais essas famílias estão vivendo uma vida sem limites, sem direção, sem proteção. E a nossa sociedade está aí, né? Você consegue fazer deformado. Lembrei da palavra. Nós temos uma deformação. Então, assim, uma família deformada, ela vai deformando a sociedade, né? Mas você consegue fazer um paralelo com... Porque, tudo bem, isso aconteceu há mais de 30, 40 anos atrás. Vamos colocar assim. Mas 44, para ser mais exato. E aí, você não acha que, naquela altura, porque as famílias eram mais tradicionais, ok? Sempre, na minha opinião, sempre vai haver falha, porque nós somos imperfeitos. A gente não consegue... Esse é meu ou seu? Ah, não, é o meu. Tá. A gente não tem uma... Se liga para mim, amor, por favor. A gente não tem um manual, a não ser o Evangelho, mas que muitas pessoas leem e não conseguem interpretar, porque a gente já tem uma falência da estrutura social, que inclusive está incorporada através do Estado. Tá?
Então, assim, como aqui a gente fala, né? Eu estava comentando com você, né, Marcos, que aqui no Veritas a gente tem como máxima, na minha concepção, isso que está escrito aqui atrás, a verdade liberta. E isso é um versículo que tem no Evangelho, que você sabe muito bem, que é João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas o que acontece? E a gente fala de política, a gente fala de religião, a gente mistura tudo, porque na minha concepção, na minha experiência, quanto mais eu estou aprendendo, mais eu descubro que eu estou ignorante, mas menos eu fico vulnerável à fragilidade desses problemas de manipulação social que a gente sofre há muitos séculos. Sim. Entendeu? Isso vem lá da época de Jesus Cristo, que a gente sabe, quem, né, estuda o Evangelho sabe muito bem que existia aqueles que queriam manipular. O próprio Judas foi um que achava que ele estava levando Jesus por um bom caminho, acabou atraindo a pessoa que ele mais admirou na vida inteira. Né? Há controvérsia, tem pessoas que pensam de forma diferente, mas eu acredito que ele amava Jesus, quis fazer alguma coisa muito grande e tomou um caminho errado. Né? E a gente vê essas disfunções na sociedade. E o Estado interferindo. E hoje, né, na atual conjuntura, essa experiência que você está falando para a gente, eu vejo ela ainda pior. Porque o Estado interfere na vida da criança dentro da sala de aula. Sim. Compreende? Ao invés de ensinar, está querendo educar. Exatamente. E educar como? Erradamente, dizendo que menino pode ser menina. Então, olha para você ver, essa experiência que você teve, quando você descobriu que era criança, esse trabalho que vocês fazem, a igreja, não vou dar denominação nenhuma, porque eu acho que todos têm um papel muito bonito. Sim. Né? Eu vou dizer, porque nós, eu e a Tânia, já trabalhamos em várias, como voluntário em vários tipos de igreja, ou evangélica, ou católica, ou até outras denominações, como voluntário. E se não fossem nós, vocês principalmente como pastores que guiam o rebanho das ovelhas, a gente estaria totalmente perdido. E aí eu queria saber mais, você acha que esse preâmbulo todo que eu estou fazendo aqui agora faz sentido quando você fala que é uma família disfuncional, que por a gente não formar bons cidadãos, por as pessoas evitarem atuar na sociedade diretamente com o Estado, né, e ter pessoas em posições, eu já conversei isso com o pastor João, ter pessoas de bem, né, que queiram bem para si, para a família e para o próximo, ocupando posições de responsabilidade, tendo essa visão crística que nós temos e pregando isso dentro do próprio Estado, que é o caso dos Estados Unidos, que está tentando retomar. Você acha? E aí depois a gente volta na sua história. Eu quero fazer esse parênteses porque eu acho muito importante. Eu vou te responder de duas formas, né? De duas formas. A primeira é dizer que nós temos uma sociedade que ela faz uma aversão aos valores de Deus, e quando ela não consegue fazer essa aversão, que é jogar para longe, ela não consegue jogar para longe os valores de Deus, o que, que ela faz? Então ela faz agora uma inversão, certo? Então nós temos uma sociedade que faz isso. Sim. Só que assim, quem está vivendo a vida diária e vivendo com esses valores é o pai, é a mãe, é a família. E se a coisa está longe, eu não tenho acesso, mas se está perto, está invertida, então eu estou engolindo errado. E seja o Estado, sei lá, estou engolindo errado o negócio. Esse é o primeiro problema. Quando a gente vai lá para o Jardim do Éden, né, nós temos ali uma coisa muito interessante, porque aquele diálogo da serpente com a mulher diz assim, olha, eu não posso comer desse fruto, porque Deus disse que no dia que eu comer eu vou morrer. Aí a serpente disse assim, não é bem assim. Preste bem atenção, Marcelo. A serpente disse, não é bem assim. Essa palavrinha, não é bem assim, Marcelo, é o que hoje a nossa sociedade tem vivido. A gente chega, sabe, para família. Eu trabalho com família, eu trabalho com casamento. A gente chega para o casal, chega para a família. Aqui eu tenho um pastor João que lida corpo a corpo com pessoas, dando destino, dando direção o dia todo. A gente chega para essas pessoas dizendo para elas, olha, não vai por aí. Não é dessa forma. Não acate isso aqui. Aí a pessoa diz, não é bem assim. Eu acho que estão exagerando. E nessa historinha de não é bem assim, porque quando a gente fala, cara, isso aqui tem morte. Olha, não deixa seu filho assim, não. Isso aqui tem morte pro seu filho. Olha, não deixa...
Aí a pessoa fala, nossa, que exagerado, meu Deus. É. Não é bem assim, Não é bem assim, não. são dois demônios que a gente brinca, né? Não é bem assim, não tem nada a ver. Sabe quando a gente fala assim, olha, cuidado com isso aqui. Tem nada a ver, pastor. Nossa, o senhor é muito exagerado. Nossa, o senhor... Filhos falam até isso com os pais, né? Os Ah, filhos... e tem um negócio interessante também, que eu descobri recentemente, não tem mais do que um ano. Sabe quem que inventou aquela frase, é teoria da conspiração? Foi a KGB. É mesmo. Para desestruturar a sociedade. Então, toda vez que uma pessoa fala uma coisa que ninguém sabe, não vai pesquisar. É fácil falar. É teoria da conspiração. Você fica inventando teoria da conspiração e ninguém toca no assunto, que é o que você está falando agora. Não te contou, né? É muito rápido. Eu cresci ouvindo da minha avó o seguinte, que conselho de mãe e de pai é aviso de Deus. Conselho de mãe e de pai é aviso de Deus. Eu queria deixar aqui uma referência muito interessante no Salmo 128, que diz assim: feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Logo a seguir diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo te irá bem. Nós vamos falar de homens que trabalham, homens que realmente... E ele diz assim, sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera, seus filhos serão como rebento das oliveiras ao redor da sua mesa. Olha que interessante. Aqui está falando que uma família feliz é um homem que trabalha, que do suor do seu corpo ele come, que a sua esposa cuida da mesa, cuida da casa, cuida do seu filho. Nós estamos falando de mesa, de educação, nós estamos falando de tempo de qualidade, nós estamos falando de momentos em que os pais têm de tempo de qualidade, tempo de educação, tempo de ensino. Hoje, o que está acontecendo? Os pais não estão tendo tempo com os filhos não estão tendo tempo com os pais. Então, nós estamos invertendo os valores e estamos entregando os nossos filhos para outras entidades ou para outras pessoas educar eles. Estamos terceirizando, né? Terceirizando a educação. Agora deixa eu falar outra coisa interessante. Aqui, pastor, aqui atrás de você tem um monte de livro de Olavo de Carvalho e tem outros livros também que eu consumo conteúdo. Então, assim, eu vou fazer esse parênteses porque é interessante. Talvez vocês saibam, talvez não, e quem vai nos assistir também é interessante saber que essa coisa de divisão da estrutura familiar, ela surgiu na União Soviética através de uma dominação que eles queriam internacional, né? Primeiro veio Marx, depois vem Lenin, depois vem Stalin, teve Mao Tse-tung e tal, mas eu não sei qual foi a expressão dele para o mal que espalhou pelo mundo. Então eles induziram as pessoas a criar teologia da libertação, feminismo, o tal do machismo, entendeu? Opressor, o capitalismo selvagem. Isso tudo vai atingindo a célula familiar, até o ponto que o feminismo e essas ideologias de gênero conseguiram desconstruir a família. Então, quando o senhor chega para uma família, na minha opinião, não tem a experiência que você tem, mas de repente você conversando com a família, você vai identificar no que eu estou falando. Você chega numa família e fala para ela assim, que ela fala não tem nada a ver, ela já está sofrendo um processo de PNL, a gente conversou com o Misael, né, que ele estuda isso, e eu conversei isso com ele também, já faz uma programa neurolinguístico, né? Isso, aí ele faz a desconstrução através de filmes, seriados, joguinhos, na escola com os professores, o governo aprovando lei, né? E aí vai desconstruindo a família de Deus, entendeu? E aí eu queria... E são doses homeopáticas, né? São doses homeopáticas e tem uma historinha interessante, né? Que fala que se você pegar uma panela com água, temperatura normal, e se você jogar uma rã, ela cai dentro. Não, se você colocar a rã na água, temperatura ambiente, ela fica nadando ali. Se a água estiver fervendo, ela bate na água e pula. Mas você deixa ela ali nadando em água, temperatura normal, coloca no fogo, vai fazendo a temperatura, ela vai se acostumando, ela morre, não é? Sem perceber. Ela morre cozida. Então nós estamos dentro de um panelão, de uma sociedade, a temperatura vai aumentando e a gente vai achando que está tudo certo. A gente vai se adaptando. E tem um texto aqui que é uma pergunta, né? Salmos 11, verso 3 diz assim: ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É uma pergunta. Ele está perguntando o seguinte: se os fundamentos
eles forem destruídos, o que que um justo pode fazer? Nós estamos aqui num prédio, esse prédio, para ficar de pé, ele precisa ter colunas. E se essas colunas forem implodidas, se elas forem comprometidas, esse prédio não fica de pé. Então, o que nós temos hoje, uma sociedade, ela começa numa família. Então, se você está implodindo colunas fundamentais que sustentam a família, porque aí você chega lá, fala dessas colunas, a pessoa, não é preciso não. Eu acho que a minha família pode ser feliz, eu acho que a minha família pode ser muito, muito bem sucedida, sem precisar dessa coluna A, B, C, D. Aí vai tirando essas colunas, a família está implodindo, a família está caindo, e aí dessa família caída os filhos crescem nesse ambiente traumático de dor, cresce e, repito, se torna um homem, casa, e ele vai carregar o que para o casamento? Toda essa experiência. Não teve uma noção do que é pai, do que é mãe, não teve referência de verdade, de limites, de proteção, de valores, de nada. Então é assim, você está caído aqui, levanta, faz outra família caída e cada vez mais... Porque você não pode dar o que você não teve, não é verdade? Sim. E assim vai. Então a pergunta é, o que pode o justo fazer se os fundamentos eles forem destruídos? O que hoje está acontecendo é que os fundamentos são destruídos na família. Então a nossa sociedade é um gigantesco câncer social porque começou ali, na família, uma célula. A frase certa é: a família é a célula da sociedade. Mas o que temos visto é um câncer social, porque essa célula está se deformando. Então, aí eu queria fazer um parênteses com relação à frase, né, do Salmo, que é fundamento, né? E aí você falou as colunas, né? Eu já diria que o prédio fica em pé porque ele tem uma fundação. A fundação é a base de qualquer edifício, de qualquer edificação. Fundamento é aquilo que dá início, que funda, que dá estrutura para aquilo que vai vir em cima daquilo que está sendo iniciado. E é justamente aquilo que faz na obra. Você tem a fundação, que é o fundamento para aquilo ficar em pé. E aí é complexo também, porque o que acontece? Quando tem esses vícios, aí eu quero que depois você volte de novo naquela sua experiência para contar para a gente, que quando a gente vê toda essa falha social, e aí eu entro de novo naquela frase antiga, né, que todo mundo já deve estar conhecendo, que é homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos fazem tempos difíceis e tempos difíceis fazem homens fortes. E a gente está vivendo tempos difíceis e tem muito homem que está se levantando, porque os homens estavam ficando fracos, entendeu? Porque é muita comodidade, internet, carro que até não precisa mais de motorista, dirige sozinho. Você vai num prédio, vai em algum lugar, ou tem um elevador, ou tem uma escada rolante. As pessoas, quando vão andar um pouquinho mais, não querem nem andar de bicicleta, querem ir de trotinete, que é elétrica, não precisa nem de fazer força. Então, assim, você deixa de ativar seu metabolismo, que é necessário. O trabalho envolve atividade física e libera hormônios que nos estimulam, que nos trazem a dose que Deus pôs dentro da gente, na parte fisiológica e química, e a gente está deixando isso tudo de lado, e as disfunções elas vão vindo por vários lados. E aí começa a guerra dos interesses financeiros. As Big Pharmas começam a construir determinadas necessidades humanas de se medicar e viver de medicamento, que é outro vício. Então eu acompanho uma menina na internet, ela chama, agora esqueci o nome dela, Débora Fitch, perfil dela no Instagram. Quem não conhecer, segue lá que vale a pena. Ela tinha alta depressão, a menina nova, linda menina. Ela deve estar com seus 29 anos. E ela chegou a tomar 17 medicamentos, passou? Você acredita nisso? Meu Deus, é muita coisa. E você sabe como que ela parou? É um vício, ela viciou. E ela foi estimulada, médico estimulou ela a fazer isso. Entendeu? Olha que absurdo, na minha opinião, é um absurdo. Deveria tratar a raiz do problema. Mas, Marcelo, por quê? Porque as pessoas, desculpa te cortar, porque as pessoas, é o seguinte, eu estou angustiado, estou triste.
Hoje a nossa geração não quer mais provar um dia de angústia. Uhum. Então nós temos uma geração fraca. Não O que é que eu vou existe mais fazer? resiliência. Não, o que é que eu vou fazer? Eu vou É. tomar um remédio. Estou me sentindo mal, triste. Vou usar uma droga. Exatamente. Aí é a Anestesiar, fuga. anestesiar. Aí vem a fuga. É. Não é? Então, o grande problema, o que é que um remédio Aí vem o deveria vício. ser na psiquiatria, por exemplo? Uhum. Um remédio. Um remédio deveria apenas ser um ajudador, um coadjuvante para te fazer atravessar um recorte da sua vida que você não está conseguindo. Exemplo, você está no luto, você perdeu um ente querido. Uhum. Aquele remédio vai te ajudar a atravessar aquele luto, naquele recorte da sua vida, naquele momento de dor, mas só isso. Uhum. Só que tem um começo e tem fim. Uhum. O que as pessoas fazem hoje? Por qualquer bobagem as pessoas estão tomando remédio. Para tentar lidar com o quê? Com suas ansiedades, com suas angústias. E as angústias são as mais supérfluas que você pode imaginar. Mas, ô pastor, não é porque você é pastor nem o pastor João, que é lógico, o pastor João já conhece ele bastante tempo, tem admiração, tem um carinho, um amor muito grande por ele, pela esposa dele, pela família dele, pela igreja aqui, né, da Lagoinha aqui, ajuda muitas famílias. Mas o que, não é sendo querendo pregar aqui, que eu não sou pastor nem nada, mas sem Deus na gente, dentro da gente, não existe nada que prospera. Então essa disfunção é inclusive social, na minha opinião, porque os médicos, eles são, na sua maioria, não tiveram essa formação e eles ou são agnósticos, ou eles são ateus, ou se eles não ligam para a religião, não são praticantes. Entendeu? Então quando chega uma pessoa lá no consultório com vício, né, então da bebida, da droga, da pornografia, aí depois eu quero que o senhor volte para esse tema de novo, e aí depois, né, até onde você está atuando hoje com as famílias. E aí a gente vê que quando você vai no consultório médico, como eu fui na pandemia, né, eu costumo dizer fraudemia, e cheguei no médico lá do trabalho e perguntei, e aí, se eu tiver algum problema, o que eu faço? Não, você espera, na hora que você ficar com falta de ar, aí você vai para o hospital. Eu falei, não, mas quando eu tiver com falta de ar, vai ter que me entubar, pô. Ele falou assim, não, mas é o que tem para hoje. E eu já sabia que tinha medicamento, que já tinha pessoas conhecidas minhas que estavam usando alguns medicamentos que ajudaram ela a passar com mais facilidade, entendeu? Aquele problema, que é um vírus, entendeu? E assim, eu não temo a morte, temo, lógico, todo mundo teme a morte, que é um instintivo natural. Mas se for minha hora de ir, é a hora de ir. E essa falta de Deus no coração da gente, essa firmeza, essa convicção que a gente é provado a cada minuto da nossa vida, isso as pessoas perderam, né? E aí, voltando dentro do seu assunto, você acha que é isso também, que é aquela convicção ou familiar que não soube te orientar? Porque eu sei que eu não orientei bem meus filhos. Me faltou isso. Infelizmente, ele não nasce maduro, né, com a idade que eu já estou agora. Eu era novinho, passei por uma família que não me instruiu bem, casei novinho, tivemos filhos, não tinha manual de como criar filho, embora eu fosse sempre muito cristão. Algumas épocas da minha vida eu me afastei da religião, de praticar, função de trabalho, função de filho, até displicência, comodismo, né? E aí me fala sobre isso que eu estou falando dentro do contexto do seu aprendizado com a sua experiência. Só aqui um minutinho, só para eu contextualizar, você falou de fundação. Há uma matéria na engenharia civil que se chama fundação. Lá tem uma máxima, né, que diz que os elementos que você coloca na fundação determina quantos andares você vai construir, né? Há um texto bíblico no Salmo 127 que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele diz, inútil vos será levantar cedo e deitar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos meus eu dou enquanto descansa. Logo a seguir ele vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Ele vai dizer que o fruto do ventre é o seu galardão. Ele vai dizer que são como flechas na mão do guerreiro. O que esse texto está nos trazendo? Que a família ela é construída com base em Deus. Aquilo que você acabou de falar, você acabou de citar esse texto aqui. Uma família que não é criada com base em Deus, ela é uma família
sem princípios, sem valores, e ela não vai ter muito, não vai durar muito tempo, porque ela não tem princípio, né? Então, quando ele fala, inútil vos será levantar cedo, hoje nós temos um número muito grande de famílias monoparentais. Uhum. Por quê? Porque perdeu os valores, né? Antigamente nós tínhamos uma avaria em alguma coisa, nós consertávamos, né? Hoje nós deitamos fora. Uhum. E os relacionamentos está exatamente a mesma coisa, Uhum. né? Nós não gostamos, não vamos com a cara, ou não gostamos de ouvir alguma coisa, somos confrontados com alguma coisa, nós largamos a pessoa. Nós não sentamos para conversar, nós não vamos fazer uma terapia, nós não procuramos um pastor, um padre, um amigo ou um casal com mais experiência para poder nos aconselhar, né? E nós abandonamos aquela pessoa e vamos partir para outra. E aí começam as disfuncionalidades. Aí é um pai criado sem a mãe, é um filho criado sem a mãe, é um filho criado sem um pai, é um filho criado sem o avô. No Salmo 128 vai dizer que e verão os filhos dos seus filhos. É um desejo de Deus que o homem seja abençoado, seja próspero, que a esposa cuide dos filhos ao redor da mesa, que haja prosperidade e que aqueles pais vejam os filhos dos seus filhos. Ou seja, é uma prioridade de Deus que o filho tenha filho e que os pais dos seus filhos sejam avós. Uhum. Que aquela família, que os netos conheçam os avós, que tenha uma família saudável, que as gerações sejam conhecidas. Uhum. Né? Então, essa fundação realmente, como você disse, e parabéns por você ter dito isso, né? Começa sempre em Deus. E tudo que não começa em Deus, Marcelo, é disfuncional. Porque tudo está em Deus, tudo começou em Deus e tudo funcionará sempre a partir de Deus. Pastor? Que resposta incrível, né? O que eu posso contribuir, né? Eu entendo que tudo é uma questão realmente de fé, né? Não tem como a gente falar da vida se nós não colocarmos Deus. Eu costumo dizer o seguinte: o Deus que desenhou o casamento, só ele sabe como esse casamento deve ser. O Deus que desenhou a família, ele é o arquiteto disso. Tudo que fugir disso é comprometedor. Você e sua esposa vão construir uma casa. O engenheiro entrega para vocês a planta. Aí vocês, não, mas vamos pensar em fazer assim, tá, vamos mudar isso. Vocês podem comprometer a casa. Então, existe uma engenharia para a vida, não é? Existe uma engenharia para o casamento, para a família. Então, quando a gente foge dessa engenharia, a gente torna a vida, o casamento, a família comprometedora. Então, Deus, ele é o fundamento mesmo de todas as coisas. E quando nós pensamos nos valores que ele pede que incorporemos na nossa família, no nosso casamento, a vida é diferente. Eu costumo dizer o seguinte, que como a gente tem experiência de vida já, né, pela idade que nós três temos e tal, com filho, você muito mais experiência com casal, então é uma coisa assim, né, que a gente tem que aproveitar e beber desse conhecimento que você tem, né, o pastor também na igreja, e a gente aprende de duas formas, né? Tem um ditado aí também que diz: quem não vai a Deus pelo amor, vai pela dor. Então a gente vendo os testemunhos, não só no Evangelho de Jesus Cristo, que ali a gente tira várias lições para a nossa vida, e ali é o manual. Ali é um manual de vida e o manual da família. E só não enxerga quem não quer. Fica negando, como você falou. Ah, pastor, mas não é bem assim. Não é verdade? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Então o que eu vejo é que a gente precisa de fazer esse trabalho que você está fazendo, né? Quando eu digo nós, eu fico na retaguarda. Qual que é o papel do Veritas? É levar esse conhecimento, entendeu? Divulgar e colocar lá na prática, porque a gente também faz seminário, né? Então, quando eu pego pessoas da política, de qualquer área, e aí chega um político no palco, como por exemplo a Rita Matias, e ela fala de Deus, né?
a gente traz lá um outro lá do Brasil que vem falar, o caso do Girão, o senador Girão, e aí ele vai lá e fala de Deus, entendeu? Então isso começa a dar um clique na cabeça das pessoas e fala assim, olha, essas pessoas são prósperas, olha, essas pessoas estão com a família estruturada, como que eu posso fazer para chegar a isso? E tem duas formas de você... Quando eu digo que tem duas formas de você fazer certo, para mim foram as duas formas da minha vida. Porque veja só, eu venho de uma família disfuncional, eu venho de uma família quebrada, e eu não tenho tempo aqui para mostrar para você quão quebrada era realmente minha família. Mas como foi que eu comecei a viver uma vida no casamento e na minha família diferente? Aí eu conto uma historinha simples, a historinha de gêmeos que nasceram na família, e nasceram na família onde o pai era um alcoólatra que trazia muita dor para a família. E aí esses meninos se tornam adultos, um nunca toca em bebida e o outro se torna um alcoólatra enveredado, né? E aí quando eles são entrevistados, chega para o filho alcoólatra, agora adulto, pergunta, por que você bebe? Por que você entrou no alcoolismo? Ele falou assim, porque o meu pai era um alcoólatra. Aí chegou para o outro e perguntou, por que você nunca bebeu? Por que você nunca enveredou como seu irmão no alcoolismo? Ele respondeu a mesma coisa, porque o meu pai era um alcoólatra. Então, eu posso dizer para você, Marcelo, que 50% das escolhas que eu fiz vem exatamente do lugar quebrado de onde eu vi. Eu disse, eu não quero isso, não. Esse é o primeiro ponto. Agora, os outros 50% é exatamente a tentativa. O que é isso aqui? Isso aqui é um podcast que vai chegar no coração de maridos, esposas, filhos, e de alguma forma vai girar uma chave na cabeça delas. Nossa, que é importante. Eu vou mudar. Então, assim, 50% da minha vida foi eu estudando, foi eu buscando, foi eu tentando entender como é que o pastor pastoreia famílias. Tem uma grande igreja em Lisboa. Só que a igreja dele é feita de maridos, esposas, filhos, e a família é desafiadora, casamento é desafiador. Foi o que ele fez. Nos convidou, nós com muita alegria viemos para quê? Viemos para o Dia dos Namorados trazer uma palavra, inclusive eu trouxe o livro aqui, né? Os 7 acordos do desafio, né? 7 acordos da jornada chamada casamento. Falamos sobre como lidar com traumas, ele fez um treinamento com seus pastores. Por que isso? Tornando esse ambiente de conhecimento, porque a experiência a gente tem, não é? Agora a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa aprender para quê? Para a gente poder ajudar essas famílias, ajudar esses maridos, esposas, filhos, né? Então, no meu caso é isso, 50% eu fui aquele jovem que viu o pai alcoólatra e dizia assim, não quero para mim. Os outros 50% foi eu estudando, tentando me tornar um marido melhor. Se minha esposa estivesse aqui, ela ia olhar para mim. Ela ia assim, você tá mais ou menos. Você tá mais ou menos, né? Tá tentando, tá se estivesse aqui, tá se esforçando. Tá se esforçando, né? Mas é isso. Mas conta aí com sua experiência, você então teve essa horrível experiência de criança, de abuso. E aí depois você teve o vício. Sim. E foi descobrido durante o casamento. Sim. E aí como que foi essa experiência? Aos 17 anos eu quando tive meu encontro com Jesus, porque quem está no mundo, eu vou usar essa expressão, quem está no mundo e vive no mundo não tem muito parâmetro do que está certo e está errado. Não. Mas a partir do momento que eu tive um encontro com Jesus, não é? E essa luz se reflete sobre mim, eu vi que aquilo era pecado. Eu vi que aquilo era destrutivo. Não sabia tanto como eu sei hoje, que a pornografia ela é destrutiva, mas eu sabia. Não é? Inclusive, nós estamos aí fazendo um curso, já temos gravado o curso, Vencendo o Poder Destrutivo da Pornografia, não é? Exatamente para tentar ajudar e fazer esse curso chegar longe para pessoas que não têm acesso. E eu, no caso, vivi isso, mas acabei incorporando isso dentro do casamento, porque achava que
que o vício que eu tinha era só por causa do sexo, porque eu não tenho, então eu consumo pornografia. Mas quando eu tiver isso que não vai ter. Mas não é assim que funciona. Não aconteceu desse não jeito, é nada então. disso. E aí foi naquela escola que eu fiz menção, né, que fomos fazer uma escola, e nessa escola ali eu passei por todo um processo, e ali começou todo essa minha jornada de cura, de restauração, de entender quem eu sou, né, minha identidade como pessoa, porque eu não só tratei o vício, não se diz respeito a parar de consumir pornografia. Eu precisei tratar traumas, dores, porque, repito, o que é o vício? A tentativa de aliviar ou anestesiar uma dor emocional. Não é sobre parar de consumir. É eu tentar lidar com essas tentativas de aliviar, porque aí são duas palavras, né, que nós já falamos, compensação e fuga. Ou você está compensando uma dor, ou você está em fuga, né? A psiquiatria diz que o movimento do ser humano é dois. O ser humano sempre está nesse movimento. É se livrando da dor e abraçando o prazer. O ser humano está direto nisso. Toda a movimentação do ser humano é sempre rejeitando dor, abraçando prazer. Rejeitando dor, abraçando prazer. E aí até quando o pastor, quero abrir esse até quando o pastor que falava sobre toda essa desconstrução, não é? Eu até vejo que a nossa geração é uma geração tão hedonista, e essa busca de prazer é tão grande, que aí, nesse hedonismo, nessa busca de prazer, nessa busca de compensações rápidas, gratificação rápida, né? Ela casa, vamos supor que um jovem hoje, que está com a cabeça, não entende. Casa, ele quer ser feliz. Com 3 meses, ele vai ver que a banda, como é que toca, sobre o casamento. Só te cortando aqui, a quantidade de jovens, Marcelo, você não acredita, a quantidade de jovens que eu conheço hoje que casam porque quarto está caro. Você acredita nisso? Se não fosse vindo de você. Porque quarto está caro. Não, aí casa, quer ser feliz. Porque, olha só, Marcelo, se eu venho de uma cultura de prazer, eu quero casar, meu amigo, para sentir prazer. Para ter alegria, eu quero ser feliz. Só que com 90 dias eu descubro que não é. O que é que eu faço? Uai, não está me dando prazer, saio fora. Quebrou alguma coisa. Como o pastor aqui disse, vai fazer o reparo? Não, vai deitar fora. Vai buscar um prazer em outro então, lugar. É essa desconstrução, Marcelo, que nós temos hoje. Sabe? É uma geração imediatista. Em fuga. É uma geração, é a geração que aperta o botãozinho e quer a Coca-Cola. Quem é que gosta de esperar? Então, por exemplo, se eu disser para você que o amor, ele carrega palavras do tipo, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Ninguém consegue. Se eu disser para um jovem, cara, você vai ter que aprender a suportar. Aí não, pastor. Quer dizer que eu vou casar, eu quero ser feliz, vou ter que suportar. Não quero suportar nada, não. Você vai ter que sofrer muitas vezes, cara. Você vai ter que esperar para uma geração que não aguenta esperar. Marcelo. Quero ter um pet, não um filho. Marcelo, exatamente. Marcelo, geração... Trata um pet como é melhor do que trata um filho. Uma geração, pastor João, Marcelo, que não aguenta esperar. Vai esperar o quê no casamento? Uma geração que quer ser feliz, mas não quer fazer ninguém feliz. Vai. Egoísta. Mas, e aí me diga, como foi a sua... Você encontrou o seu momento ali? Aí, a partir desse momento, Marcelo, eu e minha esposa começamos... A partir desse momento, com 40, 50 dias, nós fomos para Curitiba, né? Ficamos ali na região de Almirante Tamandaré, né? Grande Curitiba. Sim. Ali tem uma grande escola que eu havia feito em Fortaleza e agora fomos fazer parte dela. E ali nós nos tornamos pastores da equipe e a partir dali nós começamos a nos envolver dentro dessa área de família, ajudando pessoas com traumas, com dores. Mas como você abandonou o vício?
O vício que você tinha de pornografia. Então, quando eu descobri que a plataforma sustentadora do meu vício era aquele abuso, eu tratei aquilo terapeuticamente. Existia uma equipe terapêutica que tratou todo aquele momento de dor, tudo aquilo, né? Todo um processo, né, que aconteceu ali naquela escola. E a partir de então eu comecei a dar passos. Claro que passos conscientes, legítimos, honestos sobre o que se passava comigo. E sabendo de um dos passos que para mim é maravilhoso ficar registrado, né, porque virou um livro, né, do meu amigo Marcos. Sim. Foi o fato dele ter se exposto, né, porque ninguém é curado sem expor. Quando nós vamos no hospital, eu preciso expor a ferida, eu preciso limpar a ferida, eu preciso mexer na ferida, né? E a maioria das pessoas não querem mexer na ferida, querem tratar a ferida, mas sem que o médico veja ela. Isso, né? E um dos maiores desafios que ele teve foi essa exposição. Mas ele falou uma frase para a esposa dele que toda vez que eu ouço essa frase me faz chorar. A esposa dele me contou essa frase. E essa frase me faz chorar. Eu queria que você repartisse isso. Por favor. Eu sei, ela gravou um podcast com ele fala essa frase. Ela emociona você fala essa frase. Porque ele contou para ela, né? Ele chegou para ela e contou para ela. Né? E quando ele contou para ela, ele falou que a dor que ele estava se livrando dela era muito maior do que a possibilidade de perdê-la. Já viu o que é isso? O que um vício, o que um trauma pode levar uma pessoa a viver? É que, na verdade, o que eu estava tentando dizer para a Márcia é que eu não queria mais aquilo. E que eu sabia que dizer para ela que eu era um viciado e que eu sei que havia machucado ela, não é? E sabia que ela poderia me deixar. Né? Então, eu preferiria não viver mais aquela dor, não mais engolir, não mais colocar uma mordaça, um silêncio sobre aquilo, porque memórias voltam, mas voltar dentro da minha cabeça, podia ficar calado, não é? Mas não. Eu entendi, Marcelo, Provérbios capítulo 28, verso 13. Aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que deixa alcança misericórdia. Então, naquele dia, eu decidi deixar. Eu decidi entender que eu não podia mais estar na obscuridade, no ocultamento, ter uma caixa preta, jogar aquilo no porão. Não. Eu precisava tratar, como ele disse, expor a ferida. E eu falo no livro que sem exposição não tem cura. Não existe cura sem exposição. Não existe cura se você não quebrar o silêncio. Então tem tanta gente que está carregando tanta dor, tanta coisa. Quebrar o silêncio. Davi disse que enquanto ele se calou, os seus ossos secaram. E havia um constante gemido. E é interessante isso porque o que acontece? Primeiro de tudo, quando a gente descobre, olha para você ver que interessante, tem várias passagens na Bíblia que falam sobre isso, lógico, os versículos são diferentes, mas a interpretação é a mesma, né? Que fala que a gente tem que ter coragem diante do mal. Teve uma vez que eu tive um problema, a gente teve um problema, fizemos um investimento lá no Brasil, e era a falcatrua. O prejuízo foi tão grande que a gente teve que vender a nossa casa para pagar a dívida que eu tinha feito para fazer o investimento. Uau. A gente ficou sem nada, voltou para o zero. Isso tem pouco tempo, 2013. Mas Deus recompensa. Quando a gente foi fazer a queixa, junto com o advogado na delegacia, estelionato, o delegado falou assim, eu falei, pô, mas tem um monte de gente passando pela mesma coisa, ninguém fala nada. Ele falou, ninguém tem coragem de se expor, falar que errou, entendeu? Tipo assim, eu tô dizendo que eu errei, seu nome vai sair no jornal. Então não quero que ninguém saiba, que minha família saiba, que é o caso do vício, da pornografia, é o caso do álcool, de várias outras coisas. O erro a gente não quer assumir, não quer ter coragem de falar para a pessoa que eu estou errando. Então eu falei assim com ele, então meu filho, pode ficar tranquilo, aqui tem um filho de Deus, entendeu?
Eu não tenho medo do erro que eu cometi. Eu quero dar meu testemunho aqui agora. Vamos fazer esse negócio. Fizemos. A galera foi parar toda na cadeia, né? Uns foram responder em liberdade, outro ficou preso lá por muito tempo. Não tem notícia mais dele se ainda está ou não. Só que o que aconteceu, e aí eu quero que você faça um paralelo, se existe isso também na sua experiência, que é, o delegado falou assim comigo, ó, você pode ter certeza, quando você matar o leão, vai juntar de gente aqui na delegacia querendo chutar o leão morto. E foi dito e feito. Na hora que todo mundo começou a ser preso, que saiu nos jornais, entendeu? E que, inclusive, eu acho que o meu nome está lá no jornal também, que eu fui o denunciante. Aí começaram a aparecer um monte de gente fazendo denúncia também. Entendeu? Então, assim, para assumir um erro, a gente tem que ser corajoso. Tem que assumir que a gente errou. Entendeu? Eu fiz uma besteira, minha esposa falou assim, ó, não investe aí não, esse negócio não vai dar certo. E lá em Minas a gente tem aquele ditado, né? Quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. Eu falei, não, tranquilo, o rapaz ali é meu amigo, não vai dar nada. Tá vendo? A ganância e tal, querendo ganhar mais dinheiro e tal. Mas a gente não sabe nunca quando a coisa vai acontecer. E isso também acontece até nos outros vícios. A minha de bebida era um vício que para mim estava normal. Eu saía para beber com os amigos, entendeu? Só que virou um vício. Aí no final, com quase 18 anos, eu estava bebendo todo dia. A consciência do dano, né? A consciência do dano é igual quando ele fala para a esposa, né? Que ele queria realmente provar para ela que o que ele estava vivendo, ele queria se libertar daquilo. Então, se ela quisesse terminar com ele, acabar com o relacionamento, ele ia abrir mão, porque ele não era aquilo que ele queria, mas ele também precisava livrar-se daquela dor. Né? Foi corajoso. Foi corajoso, teve que ter coragem, né? Mas ele estava decidido, porque aquilo que estava, aquela dor que ele estava sentindo, aquilo que ele vivia, era muito forte. Então, quando nós tomamos consciência, quando nós olhamos para dentro de nós, eu lembro do filho pródigo, né? O filho pródigo, quando ele cai em si, né? Às vezes nós precisamos cair em nós, né? Quando ele cai em si, ele fala, meu Deus, quantos trabalhadores de meu pai. Tem de tudo, né? Quando ele estava dentro da casa do pai, ele era dono de tudo, ele era um dos agrônomos mais bem-sucedidos da história daquela época, né? Depois ele passa ali com um tratador de porcos, querendo comer as bolotas daqueles porcos. Quando ele cai em si, ele fala, meu Deus, eu quero voltar e ser tratado como um dos trabalhadores. Ou seja, ele cai em si e ele vê a burrada que ele fez, ele vê as consequências que ele está vivendo, né? A cilada que ele caiu. Então, nós precisamos, às vezes, cair em si e reconhecer, né? E reconhecer onde nós estamos. Né? Quando Deus, lá no jardim, ele pergunta, Adão, onde estás? Marcelo, você acredita que Deus não sabia onde é que Adão estava? Claro que sabia. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus sabe de todas as coisas, Deus está em todos os lugares, Deus pode todas as coisas. Mas ele queria saber se Adão queria ser encontrado. Não é verdade? Sim. Será que nós queremos ser encontrados? Né? Então, esse lugar de exposição, esse lugar de nós cairmos em nós, né, e sermos encontrados, ele é o melhor lugar. Né? Eu louvo a Deus pela vida do meu amigo, que um dia ele quis ser encontrado. E aí, depois disso, a sua vida estruturou, você pegou essa experiência para aplicar também a sua experiência com as famílias, né? Eu fiquei muito grato, sabe, Marcelo? Eu, honestamente, sendo bem honesto, eu achei que eu nunca ia ser curado. Eu achei que eu nunca ia viver uma vida livre da pornografia. E eu achei que as minhas feridas, né, as minhas dores, os meus traumas, porque aquela escola, quando é que a gente sabe que viveu uma família tóxica? Quando é que a gente sabe que a gente viveu traumas? Quando é que a gente sabe que a nossa família foi ou é disfuncional? Quando você se depara com alguém extremamente habilidoso que vai te mostrar as características. Então, aquela escola é 21 dias de escola. Aquilo ali descortinou para a gente um quadro familiar e eu vi, meu Deus, olha de onde eu vim.
Então, eu fiquei tão grato, fiquei tão feliz com o que Deus estava fazendo. Deus estava virando uma página da minha vida, que eu entendi que eu podia dividir aquilo com outras pessoas. Eu jamais imaginei, Marcelo, eu acho que eu até compartilhei com o pastor João, eu nunca projetei, idealizei trabalhar com família, saber o que hoje eu sei, me voltar para estudar nessa área, ser um terapeuta. Eu nunca achei que eu ia ser terapeuta. Hoje eu atendo pessoas, eu todos os dias online, chamado de vídeo, eu atendo pessoas, eu ajudo maridos, esposas, famílias, mas eu não projetei isso. Mas isso foi incorporado na minha vida. Hoje eu tenho imensa gratidão. Hoje é bom demais você saber que você participou da vida de pessoas, de famílias, de você ver pessoas dizendo assim, como ontem, né? Terminou o culto ontem, veio uma esposa junto com o marido e ela chegou para mim e ela falou assim, pastor, o senhor não sabe o que o seu livro causou na minha vida. E eu olhei para ela e disse assim, realmente eu não imaginei que esse livro teria o poder de fazer. Qual é o nome? Fala o nome do livro. O Desafio de Se Expor. E aonde compra? No Brasil, na Amazon. Ok. Hoje, eu não sei se é na Bookstore ainda tem. Sim. Na Bookstore da Lagoinha, aqui em Lisboa, tem um livro, né, que na Europa, e também tem um livro... Mas da Lagoinha só Lisboa ou Lagoinha até? Só Lisboa. E também tem o meu segundo livro, que eu vim fazer o lançamento aqui na Lagoinha, Lisboa, que é Os 7 Acordos da Jornada Chamada Casamento. Então, é o meu segundo livro, que eu falo que casamento é uma jornada, e essa jornada precisa de acordo também, lida com disfunções, não é? Agora, esse você encontra, então quem está aí nos assistindo aqui, de Portugal, região, pode encontrar esse livro e vai abençoar muito. A gente, na verdade, a gente tem muitas pessoas nos veem mais do Brasil. A gente tem um público de... Então, na Amazon. Então, lá na Amazon, você procura lá O Desafio de Se Expor ou Os 7 Acordos da Jornada Chamada Casamento. E você pode comprar lá, pode presentear seus amigos, famílias. Então, isso eu acho importantíssimo. O Olavo de Carvalho, ele fala que a memória de uma sociedade ela vai ficar incorporada nos livros. Então não adianta esse negócio de digital. Eu sou da área de TI, adoro TI, mas o livro ele tem a sua função. Ele marca um período na história e ele pode, dependendo do valor que ele tem, ele pode transcender, né, em espaço e tempo e ficar marcado, como é o caso do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia como um todo, né, Velho e Novo Testamento. E aí traz essas ajudas que são necessárias, né, para todos nós, né? E essa ajuda que a pessoa te falou ali, eu acho que isso é muito importante das pessoas saberem, que o livro ele vai fazer parte da vida da pessoa, porque ela tem em mão uma coisa que ela pode consultar sempre e porque no livro sempre tem um capítulo, uma parte que sempre marca a gente mais, a gente vai ali, marca, coloca ali um marcador, alguma coisa assim, e volta ali no livro e dá uma lida de novo, entendeu? E esse é o tipo do método, né, que eu particularmente gosto de usar, que eu tenho vários livros e eu tenho muito livro digital. Eu comecei a ter livro físico agora, por causa do Olavo de Carvalho. Então, eu vou ali, marco, e quando tem alguma coisa, igual outro dia eu estava procurando uma informação que era interessante, num livro que eu li há muito tempo atrás, e isso ficou marcado na minha cabeça. E ele falava o seguinte, que isso é interessante também, que vocês que são pastores devem ter de cabeça no Evangelho onde está. Mas esse livro não estava falando especificamente do Evangelho, mas ele estava falando o seguinte, que a experiência humana é mais ou menos assim, 50% da população são feitas de pessoas más, 25% são pessoas que acabam incorporando a essas pessoas más, e os outros 25% ficam quietos porque não querem se expor. Mas quando na realidade, aí ele fala, 15% ou 25% são pessoas más. Desses 25%, 10% são arrastadas para o mal. E aí, desses 25%, 75% são pessoas indecisas, por não ter pessoas dando bom exemplo, seguem o mau exemplo dos outros. E aí, aqueles 10% que sobram, ou 20%, 20, 25%,
que são as pessoas de bem que realmente resistem para que o mal não tome conta. Então a gente tem que mudar esse cálculo, entendeu? A gente tem que começar a fazer com que as pessoas pratiquem o bem e que no bem elas encontrem o prazer que no materialismo ela não vai encontrar. Tanto que Jesus, quando ele encontra com a mulher na fonte, no poço, ele fala para ela, venha, te darei a água viva. Ela fala, mas aqui é o poço que todo mundo vem há muitos anos, minha família, geração toda bebe na fonte e todo mundo nunca teve sede. Ela fala, mas não é dessa sede que eu estou falando, é uma sede eterna, que nunca mais você vai se sentir sede dessa água que você vai beber, nunca mais você terá sede. Então eu acho que é isso que as pessoas não conseguem entender. E aí a importância da filosofia, porque no Evangelho ele é altamente filosófico. E as pessoas não sabem interpretar filosoficamente a Bíblia. Por isso que o Veritas trata filosofia, teologia, ciência e por aí afora, história, para as pessoas verem que a história se repete, né? Tempos fáceis geram, em homens fracos geram tempos difíceis, né? Homens fortes geram tempos fáceis, e é um ciclo. E a gente tem que parar com isso, entendeu? A gente tem que chegar no ponto que a gente vai ser cristão, praticante, 100% da nossa vida, do dia todo, entendeu? E a filosofia nada mais é do que esse amor ao conhecimento, né? Essa junção do phileo junto com a sofia, né? O amor a esse conhecimento. E eu acredito que quem sabe mais serve melhor, vive melhor e faz escolhas melhores, né? E é isso aí. Pastor João, vamos para considerações finais. Muito bem. Eu quero, primeiramente, agradecer, né, essa oportunidade, esse momento aqui muito especial e muito relevante, né, um tema muito relevante. De fato, o povo, ele perece porque lhe falta conhecimento e, através da verdade, o povo realmente será liberto. Em João 14,6 diz que Jesus é uma verdade, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, né? Então, se você quer verdade, se você quer um caminho, se você quer um destino, se você quer ter vida, você precisa conhecer Jesus. E eu quero deixar aqui, em relação à família, a Bíblia nos diz que nós, os pais, devem ensinar a criança no caminho. Ele está falando de educação, ele está falando de cuidado, ele está falando de andar junto. Ele não fala, ensina o caminho e abandona a criança. Fala só, o caminho é aquele, e não. Ele fala, ensina no caminho. Ele está falando, vamos caminhar junto. Caminha junto com seu filho. Né? Ensina ele no caminho. E ele fala, honra o pai e a mãe. O único mandamento que nós temos que tem promessa. Ele fala, honra pai e mãe para que os seus dias se prolonguem. Né? Eu acredito que essa geração ela precisa realmente aprender aquilo que eu aprendi, que você aprendeu, que nós aprendemos, né? Que conselho de pai, conselho de mãe realmente é aviso de Deus. Né? E que nós possamos construir famílias que realmente são fundamentadas e que têm um fundamento em Deus e a partir de Deus. Muito obrigado, Marcelo. Eu espero que esse episódio possa abençoar muitas famílias, muitos homens, muitas mulheres, muitas crianças, e que realmente possa ser uma bênção para todos aqueles que ouviram. Amém. É isso aí. Pastor Marcos. Quero agradecer, que mesa gostosa, que papo gostoso, né? Espero que o que a gente aqui dividiu possa chegar muito longe e edifique, construa na vida de homens, mulheres, tornando famílias, casamentos, sociedade mais forte, né? Abrindo entendimento e realmente eu tenho gratidão. Obrigado pelo convite. Foi aqui um imenso prazer estar com você, Marcelo. E claro, junto com o pastor João, estamos juntos aí nessa jornada. Obrigado.
Bom, eu que quero agradecer, né, a ambos por terem vindo aqui, aceitado o convite insistente, né, que não foi fácil tirar o pastor João, tem 2 anos que ele está devendo. 2 anos, meu Deus. Mas foi bom que a gente teve tempo de te dar uma melhorada. No futuro a gente vai estar um pouquinho melhor, mais espaço, uma mesa melhor e tudo, com a graça de Deus, a gente tendo merecimento, Deus vai agraciar a gente com isso. Então agradecer ao pastor Marcos. Espero que a gente consiga manter uma amizade mesmo de longe e a gente continue nesse trabalho, né, que é o interesse da gente divulgar também e participar. Eu e a Tânia, como eu falei, a gente sempre trabalhou como voluntário. E aqui a gente tem esse trabalho, eu vejo também como uma proposta de Deus, né, para que a gente possa levar o conhecimento, disseminar a informação através de vocês, que a gente sempre convida pessoas que têm conteúdo que vai agregar valor para a sociedade. E muito obrigado por ter aceito o convite também. Saíram na correria, vieram lá e tal, e conseguiram ajeitar esse tempinho aqui para ficar com a gente. Muito obrigado. E para o pessoal que está nos acompanhando aqui, a gente está também no Instagram. Então, vá no Instagram, a gente tem vários cortes. E ali também, quem está no Instagram pode ir no YouTube. E no YouTube a gente vai ter essa gravação, esse episódio inteiro, para vocês verem e poder conhecer um pouquinho daquilo que a gente faz, pastor Marcos faz, pastor João faz, para poder contribuir com uma sociedade melhor, uma família melhor, em tempos melhores, para que a gente possa ter consciência da nossa responsabilidade. Então aproveito, muito obrigado e até a próxima então.